Parece que já se passaram 10 anos desde que o grande sábio Alabaster deu a sua profecia. Eles estavam ansiosos esperando muito por este dia. Enquanto um garoto aprontava naquela noite, ele enxerga uma luz estranha e de lá surgem duas pessoas. Ele até pensa que pode ser um alienígena, talvez. A garota pergunta qual é o seu nome. E ele diz que seu nome é Satou. Ela fala que o seu nome é bastante diferente, se apresentando como Hime no Kana. E diz a ele que ele não pode contar a ninguém o que ele ouviu. Em troca disso, ela será a sua amiga. Desde aquele dia, por ser ainda muito jovem, ele sentiu no fundo que tinha algum dever de proteger aquela garota que estava na sua frente. E de alguma forma sabia que teria que ser por muito, mas muito tempo. 10 anos depois se passam, e lá está ele, o grande Satou, dormindo, acordado pela Hime novamente. Seu café da manhã está pronto e ele se pergunta se isso não seria um pouco cedo demais para um banquete. Ela disse que as aulas terminam hoje, então acordou muito cedo e bastante animada. Hime e ele são amigos desde a infância. E já se passaram 10 anos desde que ela se mudou para a casa ao lado. Seus pais parecem não estar por perto, então ela mora com seu avô. Ele diz a ela que mudou muito desde que começaram a frequentar o ensino médio. Andando juntos, ela pergunta ainda se o seu pai ainda não voltou para casa, mas ele diz que provavelmente não vai voltar antes do fim das férias de verão. Apesar de estar bastante acostumado, ele observa os anéis que tem em seu pescoço e ela fala que dará um para a pessoa com quem se casar. Afinal, eles são muito importantes para ela. Perguntando se quando ele crescer, se ele aceitaria se casar com ela. Ao observar, ela fala que não dará esses anéis para ele. Afinal, são muito importantes para ela. Bem, ele acha que é o esperado de promessas na sua infância. Ela disse que se não andar logo, ele vai chegar bastante atrasado. Hime se exibe bastante mostrando as suas notas. Afinal, ela é uma princesa e precisa ser esperta. Vocês sabem. Enquanto um dos amigos do Satou fica morrendo de inveja porque ele acha que ele namora com a Hime, mas isso não existe. Até que ele recebe uma mensagem da Hime através do celular, pensando que, e se talvez ele tiver alguma esperança? Ao sair com ela diz também a ele que esse tipo de festival deixa bastante empolgada. Será que ele se lembra? Eles vieram há muitos anos atrás para esse festival quando éramos pequenos, e também eles se perderam. E ele disse, assim, não nos perdemos um do outro. E ficou segurando a sua mão o tempo inteiro, dizendo que ele era um cavalheiro naquela época. Ué, e agora eu não sou mais porque ele costumava não ver problema em manter as coisas como estão, ao invés de estragar a sua amizade com ela. No final daquela tarde, ele se pergunta, será que vai dar certo? Sente que há um clima aí. E se ele conseguir? Ao tentar expressar os seus sentimentos, é impedido por fogos de artifício. Mas ela ficou bastante feliz que viu esse tipo de coisa junto com ele. Então ela disse que é algo para contar, que guardou há bastante tempo e nunca revelou para ele. Satou como um bobo, fica pensando que será que é realmente o que ele está pensando? Mas não, ela disse que vai ter que se mudar. Se algum dia ele tinha alguma ponta de esperança, ela acabou de ir embora. Bem, a pergunta é quando? E ela disse que amanhã. Irão voltar para a terra natal do seu avô, agradecendo a Satou por tudo que ele fez até hoje. Está muito feliz de ter visto os fogos de artifício com ele, pelo festival e também por esse bichinho de pelúcia que ele acabou de conseguir para ela. Ele pergunta se não tem como evitar isso, e ela fala que sinceramente conseguiu algumas memórias incríveis para levar com ela. Ele fica pensando que ela falou que é um lugar bastante longe, mas para onde que ela vai? Ele pensou que a conhecia, mas na verdade não sabe nada sobre ela. Mesmo o dia que a conheceu,
ele sente que algo está estranho. Até que ele sente uma luz dourada, aquela mesma que ele viu quando era criança. Isso mesmo, ele sente que algo bem estranho aconteceu naquele dia. Antes que a Remy pise naquela luz, ela é ouvida mais uma vez pelo Satou, aos berros, dizendo para não ir. E ela fala que, se ele se lembrou, então deve entender, não vai se mudar. Ela vai embora para outro mundo, um mundo diferente desse. Acontece que ela tem que se casar, afinal ela é uma princesa e é assim que deve ser. Portanto, isso agora é mesmo uma despedida, disse ela. Mas você acha mesmo que Satou vai deixar isso acontecer? Ele sai correndo atrás dela e se pergunta, ué, eu vim aqui pra nada? Eu simplesmente vou vê-la deixar partir na minha frente? Nada disso. Já que é assim, não adianta perder tempo pensando nisso. Então ele avança naquele... Assim, ele avança naquele portal brilhante, aonde enxerga um tempo diferente. Que situação é essa? Princesa? Ué, agora esses anéis irão reuni-los? Ele dá um grito. E Ymir olha para ele novamente. Princesa Crystal? Quem é esse rapaz? Mas do nada, aparece uma fera na igreja, chamada de Monstro do Abismo. Sim, eles estão atrás da vida da princesa. Seu avô disse que foi acertado escondê-la em outro mundo justamente para isso. O avô pergunta, por que Satou está por aqui? Isso o deixa distraído, levando um ataque do verme. Ele disse que parece que o Anel da Luz não se faz necessário, pedindo a Crystal que dê o poder do Anel da Luz para o príncipe, enquanto Satou está morrendo de medo. Aquilo não parece ser nenhuma coisa boa. Todos pensávamos que ela iria dar o anel para o príncipe, mas não. Ela dá o anel para o Satou com um beijo. Um beijo que a fez despertar vários poderes. Juntos, eles têm um poder muito maior. O príncipe disse então que essa é a sua ideia, Crystal, oferecendo a espada para ele. Caramba, uma espada de verdade, eu nunca tinha visto uma, disse ele. Agora com o poder do anel, a fera vem em cima dele com todas as forças. Mas ele não entendeu direito muito o que deve se fazer, mas avança perante a fera, aplicando um golpe e eliminando de uma só vez. Parece que ainda ele não se adaptou ao poder que ganhou e acaba desmaiando. No dia seguinte, ele desperta com a Remy olhando para ele igual daquela vez. Ele se pergunta o que é isso. O quarto do casal real. O quê? Casal? O que é isso? E ela disse, você se lembra, não é? Teve um beijo, sabe? Teve um clima. Então, o que você acha? Sim, eles se beijaram, então ele pensa, então, será que ela realmente gosta de mim? A verdade é que ela deveria se casar com aquele príncipe, mas ela nem conhece ele e não queria se casar com um estranho. Então, quando viu seu rosto familiar, ela não pôde evitar. E então ela pede muito desculpa por isso, mas acabou escolhendo ele como o grande herói da saga. Boatos já estão sendo ditos pelas empregadas. Aquele é o Rei do Anel. Dizem que ele veio de outro mundo. Esse casamento deveria construir uma ponte entre o Reino da Luz e o Império. Perguntam-se se o Imperador souber disso, ele vai ficar bastante furioso. A donzela dos Anéis da Luz escolhe o Rei do Anel que salvará esse mundo, disse o príncipe. A vontade do seu pai e os planos do Império não têm mera importância. O avô deles disse que concederam esta audiência porque todos vocês queriam vê-lo, mas há outros esperando pelo seu rei, apresentando a todos do reino aquele que derrotou o abismo, portador da luz para Arnulus, seu rei do anel. Satou não sabe nem o que dizer para aquele público. Você é a maior esperança deles, não pode decepcioná-los. Tudo bem então, ele admite que veio de outro mundo para salvá-los de todo o mal. Enfim, no banho, ele acha que acabou exagerando na empolgação. Só que ele não esperava que a Remy estava lá com ele, né? Ela disse que tudo isso não tem nada a ver com ele, mas acabou envolvendo ele de graça. Mas ele nem se importa com isso. Afinal, para ele, isso é umas férias de verão. Além disso, agora ele é o Rei do Anel, o marido escolhido pela própria Donzela da Luz.
perguntando se ela realmente precisa estar aqui, e ela disse sim, porque este é o seu mundo. Então ele decide ficar aqui também. Afinal, aquele monstro de ontem veio atrás de você, não é mesmo? E do anel. Se é algo que eu posso fazer, é ficar ao seu lado, disse ele. Bem, dessa vez ela agora tem certeza de que ele sempre foi o herói dela. Naquela mesma noite, algo misterioso aparece. Parece um tipo de espectro, junto com criaturas malignas e demoníacas. Precisam agilizar logo. Eles aparecem com muita pressa até fazerem os cavaleiros desconfiar que houve algo a mais entre eles. Mas não houve nada. Bem, o importante é que vocês estão aqui. Vários monstros do abismo estão atacando. Aquele anterior pode ter sido somente um batedor. A princesa disse que Satou não sabe nem lutar. Mesmo assim, precisamos que ele faça isso, senhorita. Seu avô disse que ele é necessário. Afinal, agora ele possui o anel. Sim, deixe isso comigo. Segurando aquela arma, o seu avô disse que ele lhe concede força e concede a luz da purificação em tudo que você segura. Em outras palavras, ele cria armas perfeitas para derrotar o abismo. Ele não sabe muito sobre esse mundo, mas pode dizer o quanto isso significa para ela. Então isso é motivo suficiente para fazer tudo o que ele pode. Mais uma vez ela usa dos seus poderes, o beijando. Agora é sua vez, Satou. Avance, derrote todos os seres malignos e salve este mundo de uma vez.